Bom dia, família Sobriedade. Bom dia. Que alegria estar aqui nesta manhã, para poder louvar e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Bom, como eu fui me apresentado, eu sou o Tiago, sou de Campinas, sou agente da Pastoral da Sobriedade desde 2011, juntamente com a minha esposa, também minhas filhas, que sempre estão presentes nos nossos trabalhos da pastoral. Bom, o tempo é curto, partilhar um pouco da minha experiência de vida, em cima de tudo que o Rossini falou, que na verdade foi inspiração, não é verdade? Bom, comecei muito cedo, desde os meus 12 anos, eu tive minha vida envolvida com álcool e drogas. De início, a bebida, cerveja, enfim, assim como o Daniel falou, no testemunho dele, eu tinha livre acesso de consumo de bebida, infelizmente, dentro da família, não dentro de casa, que minha mãe nunca aceitou, mas dentro da família. Às vezes, algumas festinhas acontecia e ninguém nunca me proibiu, às vezes até oferecia, Imagine 12 anos, você fazendo consumo de bebida alcoólica. Imagine como que não fica a pessoa, no caso, uma criança. E, infelizmente, isso foi abrindo outras portas, o público foi mudando. Eu costumo dizer, quando a gente começa a relacionar a nossa vida com a bebida, por exemplo, dificilmente o nosso público vai ser o mesmo que a gente tinha anteriormente. Por quê? Porque a probabilidade de eu passar a me relacionar com pessoas que fazem uso de bebida também, e até abrir outras portas, como aconteceu na minha vida, para outras drogas, isso não é uma regra, mas é muito provável que também possa acontecer, assim como acontece com muitas pessoas. Comigo foi assim. Da cerveja, eu comecei a beber outras bebidas, destiladas, vinhos, enfim. Daí, eu conheci a maconha. Fui mudando o público, e esse público com quem eu passei a me relacionar fazia uso de maconha. Foi me oferecido e eu aceitei. Infelizmente, não parou por aí. Essa questão da maconha foi na escola, e se estendeu. Para fora da escola, eu conheci a cocaína. Nisso, já começou a mudar também a minha rotina. A minha vida começou a mudar. Comecei a participar de festinhas à noite, varava a madrugada, Acabava me relacionando com pessoas mais velhas. Na verdade, essas pessoas mais velhas que financiavam o uso da droga. Aí eu virei o famoso aviãozinho, Eles me davam dinheiro, eu ia buscar, isso 3, 4, 5 horas da manhã, e eu estava lá buscando droga. Infelizmente, abriu outra porta, Da cocaína eu passei para o crack, que foi o meu fundo de poço. O crack só não me tirou a vida, mas eu vivi uma droga de vida, uma vida sem qualidade. Eu vegetei, eu era um homem morto-vivo. E isso se estendeu alguns anos da minha vida. Com o crack, eu passei a cometer alguns delitos, furtos, passei a ter uma vida voltada ao crime, porque eu também cometia alguns assaltos, Abordava pessoas que estavam chegando do trabalho, que estavam voltando do trabalho, entrava em comércios, padarias, enfim, lanchonetes, armado, rendia as pessoas, pegava alguma quantia que tinha ali no caixa para me poder financiar o meu uso. Numa dessas ocasiões, eu acabei sendo preso. Fui condenado 4 anos, fiquei um tempo encarcerado, depois ganhou semiaberto, depois cumpri em liberdade. Minha mãe nunca desistiu de mim, sempre me acompanhou, nunca apoiou o que eu fazia de errado, mas ela sempre me repreendeu e sempre me acolheu. Minha mãe era agente da pastoral sem saber, sem conhecer a pastoral da sobriedade. Então, passei por vários processos de internação, comunidades terapêuticas, clínicas involuntárias, enfim. Isso foi dos meus 12 anos de idade, que eu iniciei lá atrás na bebida, e foi até os meus 22. Aconteceu muita coisa nesse meio. Mas, graças a Deus, passei pelo meu último processo de internação. Antes disso,
eu tive um encontro com o próprio Cristo, né, numa quinta-feira de adoração, numa comunidade que eu estava acolhido na verdade, e Jesus foi me apresentado de uma forma diferente, e isso começou a fazer sentido na minha vida, e eu me rendi à graça, eu me rendi ao próprio Deus. Fiz o processo de tratamento, fiquei 6 meses numa comunidade terapêutica, pela 7ª vez, depois saí. Só que eu saí meio sem rumo, né? Foram me apresentadas algumas coisas lá dentro da comunidade, mas aquilo não me tocou. Eu precisava de algo que pudesse me preencher verdadeiramente. E com o passar do tempo, um padre me apresentou o trabalho da Pastoral da Sobriedade. Eu já estava caminhando na igreja, eu com a minha esposa, na época ela estava grávida da Beatriz, nossa filha número 1, e ele falou, a gente vai iniciar um trabalho aqui, gostaria que você participasse. Isso porque antes de ele me falar isso, eu senti no coração de falar com ele, porque ele estava assumindo recente a paróquia. Eu falei, padre, senti no meu coração de partilhar com ele. Eu falei, padre, a minha experiência foi essa. Depois disso ele me chamou, falou, foi uma providência você ter vindo aqui. A gente quer iniciar um trabalho assim. Até então eu não conhecia o trabalho da Pastoral de Sobriedade. Mas quando eu comecei a participar das reuniões, quando eu comecei a ter os primeiros contatos, vivenciar os 12 passos, já fui chamado a ser agente, fiz o curso de agente, aquilo me preencheu de uma forma que eu passei a entender a minha real necessidade. Né? De encontro com tudo isso que o Rossini acabou de nos falar, que no começo eu disse que é inspiração, e na verdade é isso. Porque é fácil viver sem drogas. Porque uma pessoa quando está lá numa comunidade terapêutica, por exemplo, ela não tem droga, não tem álcool. Ele vai ficar 6 meses lá, não vai morrer. Por mais que às vezes tenha uma crise de abstinência, lá tem profissionais que vai cuidar disso também. Mas o problema é depois que a gente sair. E eu precisava desse auxílio, eu precisava desse algo a mais que preenchesse minha necessidade. E foi na Pastoral da Sobriedade que eu conheci a minha real condição de vida. Eu preciso de Deus, preciso me render à graça do Senhor. Preciso viver uma vida de sobriedade. E mais do que libertar do vício, a Pastoral da Sobriedade nos leva a uma vida de santidade. São os 12 passos que vão nos purificando, vai nos moldando, vai nos levando a um caminho de salvação. Porque não adianta simplesmente eu parar de beber. Existem muitas pessoas que não bebem e não usam drogas, que vivem uma droga de vida. Uma vida sem qualidade. Uma vida que às vezes dá até pena. Né? Na inspiração do Dom Irineu, Dom Irineu falou assim, você morrer rico é falta de criatividade. E é verdade, às vezes nós nos deparamos com pessoas, né, eu já fui assim, eu preciso me libertar disso de cada dia, que acaba se rendendo a coisas exteriores. O dinheiro é só uma delas. Né? E às vezes não tem uma condição de amar o próximo, às vezes não tem uma condição de se amar. Quando eu saí da minha última internação, eu fiquei muito preocupado como que ia ser minha vida. E graças a Deus eu encontrei essa pastoral, que foi me preenchendo, né, que foi me dando sentido à vida. Né? Então eu louvo e agradeço a Deus, já fazem 6 anos que eu vivo em sobriedade, buscando preenchê-la a cada dia, né, com essa vivência dos 12 passos, que foi uma bênção de Deus para a nossa igreja. Essa igreja que precisa acolher os seus filhos, precisa amar os seus filhos. E graças a essa pastoral, hoje eu estou aqui testemunhando o amor de Deus por nós. Muito obrigado. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, Tiago.